Então, o tema hoje é apego ansioso. Então, se você está aí conversando, ficando, saindo com alguém e está se vendo nessa situação, esse episódio é para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Despertar Selvagem. Hoje eu vou testar um modelo diferente. Aqui no canal a gente costuma trazer conteúdos com base em e-mails que eu recebo de relatos de pessoas e a gente faz uma mini consultinha aqui, trazendo aspectos da psicanálise, sugestões de ferramentas holísticas. No final eu trago algumas cartinhas do oráculo e tudo mais. Como a gente ficou bastante tempo parado, porque eu estava envolvida em muitas outras coisas, e também a frequência dos e-mails deu uma diminuída, eu decidi fazer episódios mais curtinhos, sobre temas mais gerais, assim, e que pegam bastante, que são mais comuns na clínica, coisas que a gente vê pela internet. Inclusive, se você tiver sugestão e quiser mandar pra gente, mande, por favor, tá? E aí, agora eu vou inverter, eu vou trazer o oráculo, o tarô, o baralho antes para a gente sentir a energia. Lembrando que eu não me considero taróloga, me considero uma oraculista, uma espiritualista que ama isso aqui, mas eu sou muito honesta, eu nunca fiz nenhum curso de tarô, de baralho cigano. Inclusive, tem pessoas incríveis aqui no YouTube. Tem o Jean do Vai Brilha, que eu sou muito fã. Tem a Amanda Belém, tem a Sabrina também. Tem muita gente legal que eu vou até deixar na descrição do vídeo aqui o canal, né? Porque são pessoas gabaritadas que fazem leituras incríveis. Então, dito isso, aqui é muito intuitivo. Eu vou tirar algumas cartas porque eu gosto muito dessa linguagem. Gosto de olhar os arquétipos por trás de cada figura que aparece, seja no tarô, no baralho cigano. E hoje, então, sem mais delongas, nós vamos falar sobre apego ansioso. O que é o apego ansioso? O apego ansioso é essa necessidade de validação, essa ansiedade constante. Você começa a se relacionar com alguém, encontra alguém muito legal, talvez uma pessoa que te dá bom dia, boa tarde, boa noite, e como hoje as relações estão muito líquidas e essa atenção escassa, muitas pessoas acham que a pessoa te dar atenção e responder suas mensagens é uma grande coisa e tende a supervalorizar o básico, né? O que deveria ser o mínimo, tá? E aí entra nesse processo neurótico que mais pra frente eu vou falar um pouquinho desse apego ansioso, dessa ansiedade. Meu dia só fica bom quando eu recebo a mensagem dele ou dela. E quando que isso vai virar um namoro de verdade? E a gente vai ficar, a gente vai viajar, a gente nananã, e a sua vida gira em torno disso. E com isso você também ainda corre o risco de bloquear alguma energia, algum chakra. Eu também vou falar sobre isso, tá bom? Vou tirar umas cartinhas aqui para ver quais arquétipos. Eu vou começar pelo tarô egípcio, por esse cara aqui, ó que lindo. Gente, eu amo isso. Tem um vício desses decks aqui, eu acho um mais lindo que o outro. E eu assisto os vídeos de algumas dessas pessoas que eu citei aqui, que eu sou muito fã, e aí eu vejo um deck novo, vou lá e adoro, adoro, adoro. Vamos ver quais arquétipos podem sair aqui, seja um arcano menor ou maior, sobre quem está nessa situação de apego ansioso, quem entrou aqui nesse vídeo, quem veio ver. Vamos ver que energia a gente tem aqui. Vamos lá. Primeira energia já saiu, já mostro. Segunda também, mais uma só. Terceira saiu, ah, que bonito. Olha só, né? É bem isso mesmo. Uau! Sai aqui a energia do 9 de ouros, né? Ai, eu tô me acostumando com essa câmera nova. Fui falar da câmera, desliguei tudo aqui. Olha só, gente, que bonito, né? O 9 de ouros. 9 de ouros é uma carta muito linda que mostra... esse é o arquétipo, se eu pudesse humildemente chamar, né? Chamaria do arquétipo da mulher empoderada de verdade. Daquela que entende a sua riqueza, daquela que entende o seu valor, daquela que está diante, você vê que ela está com a mãozinha numa moeda de ouro, ela está com um pássaro na mão, ela está plena, ela está com uma roupa um pouco translúcida, ela está bem com ela mesma, ela está bem com o corpo dela, ela está bem com o dinheiro dela. É a mulher independente, mulher ou homem, né? Não tem gênero, mas aqui essa é a mensagem, né, da necessidade de trabalhar a autoestima, tá? Para quem está nessa situação, é muito importante que você trabalhe a autoestima. Você olhe para você entenda o seu valor, né? Tire um pouco o amor romântico do centro da vida,
né? Olhe para o seu valor, olhe para as suas moedas. Ah, Ivan, não tenho muitas moedas, não consigo enxergar todo esse valor em mim. Então, aí realmente nós temos que olhar para isso. Aí precisamos fazer uma terapia, precisamos buscar uma ferramenta holística, precisamos alinhar o chakra laríngeo, cardíaco, sexual. Precisamos olhar também para o plexo solar, para todos, né? Tô falando chakras que mais mexem com essa questão da autoestima, do auto-amor e do autocuidado, tá? Então, esse é o primeiro arquétipo que sai aqui pra gente. Na sequência, olha que bonito, né? E a gente falando de amor, saiu aqui o 2 de copas e o 10 de copas, né? Que são cartas. Ai, meu Deus, assim. São cartas que falam de conexões de almas, de amor romântico mesmo, né? Mas não essa coisa utópica de satisfação pessoal, ou seja, é um casal, uma família plenamente feliz, que admira essas taças, essas 10 taças, né? Acumularam positivamente essas 10 taças e agora eles olham para o céu e falam: nossa, que maravilhoso, né? Então, isso aqui é o que deve ser o nosso objetivo, né? O seu objetivo, né? Viver uma conexão onde realmente haja troca. Estou ouvindo aqui, se você entrou aqui nesse vídeo, para você viver isso aqui, viver uma conexão que realmente tem troca, que realmente não é só um lado, que tem futuro de que algo maior aconteça, de que uma família seja estabelecida. Família aqui, gente, não necessariamente são filhos, né? Pode ser também, mas pode ser pets, pode ser só vocês dois, pode ser papai e mamãe também, pode ser todo mundo que está dentro desse contexto familiar. Mas para viver isso aqui, que é o que eu estou intuindo, a gente vai ter que trabalhar o arquétipo do 9 de ouros. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem que trabalhar o 9 de ouros. Sem o 9 de ouros, né, sem você ter essa certeza, essa convicção do teu valor, entender quais são as tuas 9 moedinhas, porque assim, gente, a gente só consegue compartilhar aquilo que a gente tem certeza que tem. Então, né, por isso que é 9 de ouros e não 10 de ouros, porque 10 de ouros você já, ok, alcancei realização plena, material, emocional, e agora eu compartilho. 9 de ouros é o seguinte, eu preciso ter aqui construir o meu castelo, né? Por quê? E aí agora eu vou até já dar uma pincelada na questão energética, né? Porque quando eu trabalho isso aqui, eu consigo atrair isso aqui. Ai, meu Deus, aqui. Eu consigo atrair isso aqui. Por quê? Tem pessoas que falam assim, Van, porque quando a gente está num relacionamento, tá tudo certo, tudo legal, aí aparece aparece novos crushes, aparece um monte de coisa. Por quê? Porque geralmente, quando você está numa relação bacana, talvez um 10 de copas ou um 2 de copas, você está vibrando o quê? Você está vibrando amor, você está vibrando companheirismo, você está vibrando coisas muito mais elevadas. Com isso, o seu campo eletromagnético está mais equilibrado e vai atrair. Por isso que as pessoas falam, quanto mais sozinho, estar sozinho não é ruim, é muito positivo, tá? Mas o que eu quero dizer com esse estar sozinho é no contexto da solidão, né? A solidão, como eu costumo dizer lá na rede vizinha, ela é quando a ausência de alguém me faz sofrer. A solitude é como eu uso o espaço que a solidão me dá. Então a solidão vem, eu me vejo sozinha, e a solitude vou melhor utilizar esse tempo, vou melhor trabalhar em mim, vou olhar para mim, vou cuidar de mim e etc. Tá? Então, muitas das vezes, quando você está no lugar da solidão, mas não consegue trabalhar a solitude, você está vibrando o quê? Escassez emocional. Se eu vibro escassez emocional, o que eu vou atrair? Pessoas escassas, indisponíveis e etc. Por isso que as pessoas brincam, né? Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, né? É uma afirmação até difícil, porque tem toda uma questão social no entorno, né? E nem vamos entrar nesse mérito, com quanto mereça toda a militância possível. Mas, falando energeticamente, é isso. Então, olha, se você entrou aqui, eu preciso dizer o seguinte: existe uma conexão de alma para você. Existe um projeto de satisfação pessoal familiar para você. Mas você precisa trabalhar o seu 9 de ouros, você precisa trabalhar a sua autoestima, tá bom? Para fechar aqui com os conselhos, deixa eu tirar esse aqui, com o baralho cigano. Não, tá. Vamos tirar com esse aqui. Esse aqui é o tarô sagrado dos orixás. Mandaram eu pegar esse aqui. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos lá. Peraí. Cai agora não. Ele é grande, não cabe direito na minha mão. Gente, eu não tenho essa prática que o povo tem. Os tarô joga carta, pula, né? Dá cambalhota, não. Vamos aqui. Peraí. Uma energia só. Um cuspezinho no dedo. Uma energia. Eita, nós.
tá? Quero mais uma. Tem uma pancada aqui. Tem uma disputa injusta, né? Ai, que lindo. Obrigada. Quando a gente entra nesse lugar, já vou mostrar. Quando a gente entra nesse lugar do apego ansioso, né? É uma briga, uma disputa que a gente já perdeu. Aqui é o 5 de ar, né? Seria o 5 de espadas. A gente já perdeu. Você vê que ele tá aqui, ó, se sentindo o vencedor, passou a perna em todo mundo. É um boicote, é um auto-boicote. A gente se sabota, não é legal. A gente vai ficar parado assistindo e quase sempre depois, eu sei porque eu ouço de pacientes, vem me dizer assim, nossa, comigo a pessoa nem me dava atenção, me deixava ansiosa, daí passou 2 meses eu vi essa pessoa no Instagram assumindo uma relação com outra, tá? É um pouco essa energia que eu senti aqui, nesse 5 de espadas. Mas, gente, ao sair desse lugar e ao entender o teu valor enquanto 9 de ouros, porque se saiu aqui e você tá nesse vídeo é porque você tem esse valor, você só precisa reconhecer e trabalhar ele, com certeza vem um As de água aí. Eu amo essa carta. Ai, olha que carta mais fofa. É o As de copas, né? É esse amor genuíno, fofo, bonito, saudável, fluido. É uma renovação, é um auto-amor, é um amor a dois, é um amor sozinho, é um amor. Essa é a carta do amor. Nesse tarô representado por esse golfinho fofo demais aqui para vocês, tá bom? Bom, se você ficou até aqui, fica um pouquinho mais que eu vou te trazer algumas recomendações psicanalíticas e holísticas. Bom, a questão do apego ansioso... Eita, que até caiu aqui minhas coisas tudo aqui. Peraí. O apego ansioso, numa visão psicanalítica, ele vai entrar ali dentro do conceito de neurose obsessiva. Né? Meio pesadinho o nome, mas é isso. O que é o processo neurótico, gente? E outra, assim, não vem com essa de que as pessoas falam assim, ai, nossa, jamais, eu não sou neurótica. Gente, somos todos neuróticos. Vamos normalizar que neurose, conceitualmente, é o ato de você fantasiar, idealizar excessivamente algo, a ponto de acreditar nessa idealização e sofrer e buscar, e aí vem a outra palavrinha que é o obsessiva, né? Você fica ali obcecado por aquilo, por uma fantasia que você criou, por um excesso de idealização. Então você começa a conversar com uma pessoa, seu nível de carência está tão grande que você já começa a idealizar, casada, nome do filho, né? Então isso é um processo neurótico. Então a palavra, ai, neurótico, eu não sou... Gente, somos todos. Vamos reconhecer, precisamos reconhecer nossas neuroses, entender em que ponto elas estão virando um processo obsessivo, né? E que está nos fazendo mal. Então, neurose obsessiva, né? É o que mais se enquadra aqui. Como trabalhar isso? Entendendo as crenças por trás disso, né? Entendendo... A psicanálise vai dizer que tudo na vida, digamos assim, né? De uma maneira muito simplista, se resume a falta e identificação. O que é falta? Os meus processos de falta, ou seja, eu tive falta de afeto na infância, eu tive falta de atenção, eu tive uma doença que me levou um pouco da minha saúde, eu tive faltas. E aí, ao longo da vida, o que o inconsciente faz? Ele vai identificar situações para reparar essas faltas. Então, é falta e identificação. Só que a identificação, se ela entra nesse processo neurótico e neurótico obsessivo, ela perde a sua função. E aí você está canalizando essa falta no lugar errado. E aí você está se adoecendo. Quase sempre, como eu costumo dizer lá na rede vizinha também, nós conseguimos curar, tratar e gerenciar, né? Porque às vezes a gente se cura de uma coisa, mas se manter curado é outro negócio. Isso é uma coisa que eu falo também lá. Vai me seguir lá para você ver. Mas assim, a gente vai conseguir se curar de algo na medida em que eu compreendo que eu sou a única fonte de cura, não é o outro, não é o relacionamento, não é a minha religião. Sou eu e a fonte criadora em unidade com o todo. Se você não conhece o trabalho do professor Hélio Couto, recomendo. Aqui no YouTube tem muita coisa dele. Vai lá estudar um pouquinho mecânica quântica, que é bem importante. Inclusive, eu sou ressonante, aí tô na 6ª onda. E eu sei que o pessoal gosta, eu também vou gravar depois alguns relatos aqui das minhas experiências com a ressonância harmônica. Mas fecha parênteses. Esse é o processo neurótico que a gente tem que entender. Tem que entender quais são as crenças que estão por trás dele. Para isso, terapia, minha gente. Não tem outra coisa, tá? Agora, recomendações holísticas, tá? Floral de Bach ajuda bastante a gente a entrar no nosso eixo, né? Que é o DNA secundário das plantas. Ou seja, se preencha de energia boa, de energia pura. Vamos tomar um floralzinho de Bach.
Vamos trabalhar com banho de ervas, por exemplo, para limpar, não só para limpar e para proteger. Banho de ervas não é só para impedir que coisa ruim pegue na gente, não. O contato, a fitoenergia, ela é importante para que a gente se reconecte com um sagrado chamado natureza, né? Para que a gente se reconecte com isso e se preencha de uma energia mais pura, de uma energia vital, né? E preencha essas faltas. Então, banho de ervas, eu poderia citar vários aqui, mas para quem está nessa situação desse processo neurótico, com certeza ervas calmantes, né? Então, lavanda, camomila, eu colocaria um boldo também, eu colocaria um manjericão, apesar de ser uma erva um pouco mais quente também. Essas são algumas recomendações. Reiki e alinhamento de chakras. Eu vou falar sempre, tá? E eu não tô falando para você fazer comigo, não. Você pode fazer com qualquer terapeuta que você conheça, que seja reikiano. Se for mestre em reiki, melhor ainda. Vamos alinhar os chakras e mais do que alinhar os chakras, vamos fazer um trabalho um pouco mais profundo de identificação de crenças, trabalhando o chakra cardíaco e o laríngeo. Laríngeo, autoexpressão, autoestima, cardíaco, emoções. Aí sim, a gente alinhando esses caras, a gente vai poder organizar para baixo. Então, plexo solar, qual a direção da minha vida sexual, como eu me relaciono. Mas a gente precisa resolver isso aqui, ó. Autoexpressão, sentimento e emoção. Pode ter uma ferida do abandono? Pode. Pode ter uma crença limitante que me ensinou e meu inconsciente entende que eu só consigo as coisas se eu tiver que me humilhar? Se eu tiver que implorar por aquilo? Eu tenho que fazer força para que a coisa aconteça? Entende? Então, fica aqui humildemente as recomendações. Um beijo de luz, te vejo no próximo episódio. Curte, comenta e compartilha, que ajuda bastante a gente aqui. Tchau, tchau!